Cara, o Boruto não é mais o mesmo de antes, e agora ele pode ter um receptáculo, e não é só porque ele é um Otsutsuki. O que isso é um dos pontos aqui, mas o mais importante é se isso afetaria o Momoshiki. O que no anime mesmo já foi provado pra gente essa possibilidade. Assim como outras questões, mas bora pro vídeo porque tudo isso tá muito insano. A maior roubada do Karma é que, assim que se passa ele para outra pessoa, os dados do dono do Karma começam a ser processados no corpo daquela pessoa que recebeu a marca. Como a gente viu, não é uma transferência de dados muito rápido não, é um processo que leva tempo. Porém, assim que chega a cerca da quantia como na casa dos 70% a 80%, as coisas começam a mudar. Porque se o dono da marca for igual ao Momoshiki, que está dentro do usuário do Karma, então ele pode vir pegar o corpo em certas ocasiões. Primeiro, começa a ser possível quando acontece o mesmo que vimos com Boruto. Chega a perder o equilíbrio do próprio corpo e é desta forma que o dono dela pode achar uma barreira para usar o seu receptáculo. E essa falta de chakra também abre uma brecha. Já no caso como vimos com Kawaki é bem diferente, porque mesmo o Karma evoluindo, estando perto do despertar do dono dela, isso não faz ele passar pela mesma coisa, porque no caso do Ishiki, por exemplo, ele só poderia tomar o corpo do Kawaki assim que seus dados genéticos fossem transferidos totalmente pro moleque. Aí aconteceria isso aqui, o Kawaki morreria e o Ishiki renasceria no corpo dele. Mas então, o que aconteceria com o Jigen? Ele sobreviveria, certo? Errado. Olhem só, galera, a gente nunca chegou a falar sobre isso aqui, do que aconteceria com o Jigen se o Ishiki deixasse o corpo e fosse renascido no do Kawaki. A primeira impressão que vem é, então o Jigen estaria livre para viver sua vida. Mas não é bem assim. Primeiro que o Jigen já era um monge, de milênios de anos atrás. Dito que o Ishiki veio junto com a Kaguya pra Terra, a mãe do Hagoromo, na qual ela traiu ele. E nisso o Ishiki Otsutsuki pegou o corpo do monge. Porém o modo que ele fez isso foi bem nojento. Ele se alimentou do corpo do Jigen para poder sobreviver e tomar o controle do seu corpo. E em Boruto, por que o Ishiki estava com pressa de achar um receptáculo? E também porque ele estava com pressa de renascer no Kawaki. Aí mesmo, o corpo do Jigen estava destruindo. Afinal, ele era só um humano comum, que estava aguentando bem até 1000 anos com o Ishiki. Então sim, ele morreria do mesmo jeito se o Ishiki fosse para o outro corpo, que no caso do Kawaki, já que a casca humana só estava ali por causa da genética Otsutsuki de viver milhares de anos. Então tem essa diferença de implantações do Karma e de como o processo pode ocorrer. E eu só peguei esse ocorrido do Jigen para podermos seguir com total clareza do processo de uma implantação de Karma, já que é sobre duas almas em um só corpo, que é exatamente isso a semelhança do Jigen com o Boruto. Ishiki e seu receptáculo em um só corpo, e Boruto e Momoshiki também em um só corpo. Mas tem uma grande diferença entre esses dois, e são duas delas. A primeira é que Momoshiki não entrou pelo ouvido do Boruto e devorou ele por dentro, até tornar ele seu receptáculo. Ele simplesmente se transferiu para o Boruto. Tanto é que sua alma passou a estar presente dentro dele. O que aconteceria o mesmo com o Kawaki, depois dessa cena aqui. Se o Ishiki tivesse conseguido pôr o Karma novamente nele, o Kawaki viria o Ishiki dentro dele, no caso, a presença do cara. Assim como o Boruto com o Momoshiki. Mas a segunda diferença deles dois, com o Ishiki e o Jigen, é que ao invés do Momo controlar o corpo do Uzumaki, é o Boruto que controla a si mesmo. Então já vamos começar por aqui. E essa comparação serve exatamente pra gente entender esse processo do Boruto ter um receptáculo, ou se ele pode ter um, e o que aconteceria com o Momoshiki se o Boruto fosse para o outro corpo. Porque tudo isso não é tão simples, e só piora pro lado do Momoshiki. Olhem só, vejam essa ideia que o Kawaki deu pro Boruto. O cara disse pra ele implantar o seu Karma no Code. Mas vamos por parte, porque aqui nesse momento, o Uzumaki estava na casa dos 80 a 82% da otsutificação. O que o Boruto não gostou da ideia, porque ele teria que sacrificar uma pessoa para se livrar da marca. Porém, nessa conversa deles dois, não teve esse lado se o Boruto estaria livre da marca e o que aconteceria com o Momoshiki. Primeiro, o que é o Karma? Ele é uma marca que carrega os dados do dono dela, ou seja, a vida do Otsutsuki. E aqui nesse episódio do Boruto, o Karma estava processando os dados do Momoshiki. Mas mesmo assim o Kawaki deu a ideia pro Boruto ter o seu próprio receptáculo. Ou seja, o Boruto faria o mesmo que os Otsutsukis fazem, se converteria como dados e passaria sua marca carregando a sua genética dentro dela. Mas no caso aqui tem um porém, nessa falácia do Kawaki, até porque ele mesmo falou, é só uma hipótese. E o porém aqui era que o Karma era dos dados do Momoshiki, porque ainda estava progredindo a genética dele. Então o Boruto, nesse momento, o intuito era se livrar da marca, ou seja, ela sumiria. Mas agora, se ele se tornou um Otsutsuki e a marca passou a ser dele,
o que significa que seria como o Otsutsuki. Ele marcaria uma pessoa e sua marca ficaria à vista, até no caso dela ser completamente ali transformada no seu físico, porque é dele. Mas antes era do Momoshiki, o que agora o karma do Boruto é como o Kawaki. Como o Amado falou, uma fonte de puro poder. Tá, mas agora, o que aconteceria com o Momoshiki? Ele morreria ou ficaria com o corpo do Boruto, livre só pra ele? É aí que está a grande questão. O ponto não é o Boruto ter um receptáculo, porque isso ele pode ter sim. Mas se o Uzumaki marcasse a pessoa, o que isso ele jamais faria, logo nós pensamos, então o Otsutsuki ficaria livre. Mas não é bem assim não, cara. Porque, em suma, o Boruto estaria deixando seu corpo. Então isso quer dizer que o corpo do Boruto se autodestruiria. Quase como o Ishiki? Na verdade não, o corpo do Jigen só se desfez por não estar aguentando o poder do Otsutsuki. No caso do Boruto, só pela fala do Kawaki, que ele poderia se livrar da marca colocando o karma no Koji, dá a entender que o Momoshiki morreria se o Uzumaki marcar alguém. Isso quando a Otsutsuficação estava em processo, mas agora o Boruto é um Otsutsuki. E como mostrado, o Momo não possui mais dados. Mas aqui entra duas questões, do pós e contra, porque o Momoshiki morreria, e outro lado que não deveria ser possível. Primeiro, o Momoshiki morreria porque o Boruto estaria basicamente passando seu corpo através de uma marca, em forma de dados. E assim que completo, os seus dados genéticos e células já teria migrado para esse corpo e tornado parte dele, fazendo o físico do próprio Boruto vir à tona. Ou seja, logo o próprio corpo dele, deixado de lado, não teria como existir. Pois tudo nele, cara, transformaria em dados que foi para o outro corpo, que transformou em puro DNA de si mesmo, em outro corpo através do karma. E sim, o Momoshiki ficaria para trás, mas também sua alma se destruiria por não ter mais dados de si mesmo, para implantar em alguém. Vocês entenderam, né, galera? Ou seja, para você que não interpretou muito bem, imagina que o corpo do Boruto inteiro passou por uma barreira e saiu do outro lado. Assim é a forma do karma, colocou seus dados que formam um corpo e com o tempo a sua forma física virá à tona nessa pessoa. E a pessoa dona do corpo morre. Bom, diante disso dá pra entender o porquê o Kawaki disse pro Boruto, que assim ele ficaria livre da marca, para o Momoshiki não renascer. Mas agora seria diferente, porque se ele não é mais humano, ele é um Otsutsuki. E assim como esses seres, a sua marca estaria nesse corpo, até ele vir à tona. Mas depois ela se converteria em seu físico, na verdade ela estaria completa e sumiria por esse motivo. Mas agora, tem um lado que a gente tem que questionar mesmo isso tudo sendo lógico, que é que o Momoshiki poderia ficar com o corpo do Boruto. Porém, ele viria à tona. Só que, olha isso, galera, eu aqui tentando achar o motivo que sim, ele poderia ficar com o corpo do Boruto, mas como falamos aqui, o cara não tem mais dados, então ele não pode pegar o corpo do Boruto e voltar pro seu físico normal. Então nessa situação não tem possibilidade em hipótese alguma do Momoshiki continuar vivo, se o Boruto pegasse um receptáculo pra ele. O que isso jamais vai acontecer, porque o Uzumaki não quer sacrificar ninguém, então o Otsutsuki continuará vivo. Já que essa história de o Boruto pegar um receptáculo pra ele jamais aconteceria na obra. Mas cara, isso prova pra gente que sim, o Momoshiki morreria. Bom, vocês que viram certinho a explicação disso tudo agora entendem o porquê. E isso é muito interessante, porque em todos esses tempos fazendo vídeo sobre o Boruto, eu nunca pensei por esse lado, do que aconteceria com o Momoshiki. Na verdade até fiz um vídeo ano passado, que o Boruto poderia ter um receptáculo, mas nada que fizesse pegar no ponto do Jigen com o Ishiki e do que aconteceria com ele se o Otsutsuki deixasse ele livre. Ou do Boruto ter um receptáculo e o que aconteceria com o Momoshiki. Cara, isso tudo foi muito interessante da gente avaliar. Porque desde que o Uzumaki se tornou um Otsutsuki eu não falei disso com vocês. Porque surgiram diversas outras coisas na obra. E imagina a volta de Boruto 81. Mangá esse que tá chegando o time skip de Boruto. Teremos mais coisas pra comentar, mas você já sabe, né? Gosta dos vídeos do canal e ainda não faz parte dos membros dessa comunidade? Tá esperando o que, cara? Em menos de 4 segundos você se torna um membro do canal. E ainda também, quando atingirmos uma meta, você terá feito parte dela. Por sempre estar aqui e ter orgulho de dizer que você fez parte dessa construção do canal. Por isso não perca os próximos conteúdos. Te espero lá, valeu e fui!